Vamos passar, assim, à segunda etapa desta nossa sessão. Uma apresentação sobre o tratamento do regime prescricional nos contratos de seguro após o Código de Defesa do Consumidor, a cargo do professor Flávio Queiroz. O professor Flávio Queiroz é mestre doutorando em Direito, é professor da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. É membro do Conselho Diretor do IBDS e também participa de algumas outras associações jurídicas. É procurador do Estado do Pernambuco e também advogado em Recife, onde há anos dedica-se à atividade a questões securitárias. É autor de livros e diversos artigos em matéria de responsabilidade civil e direito do consumidor. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Flávio Queiroz para a sua apresentação. Muito obrigado. Antes de mais nada, queria dizer da minha honra de estar aqui para dividir algumas indagações com os colegas. E antes de entrar no tema, eu queria também compartilhar uma pequena amenidade que desde ontem me passa pela cabeça. Na minha terra, no Nordeste, o batizado de uma criança é algo muito importante. Quando ela é apresentada à sociedade, quanto mais importante a criança, mais importante é seu batizado. E o Instituto tem me lembrado desde ontem como sendo um certo batizado. Seu nascimento pode ter ocorrido no dia 11 de maio, através do seu registro, mas há aqui uma apresentação para a sociedade e não me parece que podia ter melhor batizado, inclusive pela escolha do padrinho que vai agora nortear essa criança. E também pela certeza que o Instituto terá um grande desenvolvimento, porque a família dessa criança são aquelas pessoas que têm a rara característica de transformar projetos e sonhos em realidade. E, nesse ponto, eu queria parabenizar Ernesto, Paulo, Alessandro, Fernanda, Bento, enfim, todos, vou parar de nominar para não esquecer, queria parabenizar por esse esforço de saírem de suas atividades diurnas, suas atividades diárias, para, entrando pela noite, organizar um instituto, organizar um congresso, no sentido de partilhar dúvidas e conhecimentos. E eu queria agradecer e parabenizar pelo sucesso, antes de mais nada. Bom, feita essa pequena comparação, ingressar no tema, que é a questão, basicamente, de se o Código de Defesa do Consumidor teria alguma influência na questão prescricional. Essa matéria me parece de extrema relevância, uma vez que haveria algumas alterações pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor no prazo, nas situações de maior relevância econômica, no prazo que haveria para demandas. E é algo que me parece extremamente importante, logicamente pela ótica do segurado, pelo prazo, em geral, maior que ele teria para demandar, mas também pela lógica das seguradoras, uma vez que me parece que os pequenos monstros que nós empurramos para debaixo do tapete, eles normalmente se alimentam da nossa ausência para voltarem mais fortes e treinados por outros. Então, me parece que é uma questão que deve ser debatida quanto mais breve possível. As mulheres na plateia não podem se lembrar disso, porque são muito jovens, mas logo após a edição do Código de Defesa do Consumidor, já fazem 10 anos, começaram a tentar surgir algumas discussões, ou estabelecer algumas discussões, em torno do campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor, naquelas situações em que ele expressamente diz que incide. Eu confesso que eu achava engraçado quando o Código de Defesa do Consumidor dizia, por exemplo, que a atividade bancária era uma relação de consumo, e a gente encontrava vários pareceres dizendo que não era uma relação de consumo. E o Judiciário, resolvendo essa questão tão complexa, disse o lógico, que onde o Código de Defesa do Consumidor dizia que era aplicável, era de fato aplicável. E ficou resolvido essa primeira onda de controvérsias. Mas agora a gente tem uma segunda onda, uma segunda questão. A partir do momento em que a gente não consegue dizer que não é consumo aquilo que o Código expressamente diz que é, quais os efeitos disso? Como aplicar, quando aplicar? O professor Stiglitz, ontem, de uma forma muito categórica, esse contrato de seguro é um contrato de consumo. De fato, em várias situações aí. Quais os efeitos disso? E, obviamente, a partir do momento que seja uma relação de consumo,
qual é o efeito da normatização que está ali posta para isso? Eu acho que é uma questão de grande interesse teórico e prático, e meu objetivo principal aqui é tirar essa discussão um pouco dos tribunais para que a gente possa discutir imparcialmente. A discussão judicial é uma discussão necessariamente parcial, até porque é a dialética que trará o equilíbrio, e por conta disso você tem que trazer um pouco as discussões para longe das barras dos tribunais, para que a gente possa realmente tentar enxergar a realidade como ela é e não como nós queremos que em determinada situação ela se caracterize. Então a proposta é essa. E por uma questão de sistematização mínima, eu vou precisar abordar, um tanto quanto ousadamente, a questão da própria influência, a própria aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de consumo. Um pouco ousadamente, porque esse ponto da minha palestra, esse ponto intermediário da minha palestra, vai ser objeto das considerações do professor Fábio Lua Coelho, cujo nome dispensa qualquer apresentação. Mas apenas por uma questão de desenvolver algum método ou alguma sistemática de raciocínio, eu vou rapidamente abordar como um primeiro tema isso. Bom, existem basicamente, em torno da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, atualmente, a gente aí está desprezando as individualidades, os pequenos detalhes, mas existem basicamente duas correntes que estão se digladiando e refletindo nos tribunais. Uma corrente maximalista, que quer uma aplicação bastante ampla do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, todo aquele que está submetido ao mercado estaria tratado pelo Código de Defesa do Consumidor, e uma outra corrente, chamada corrente finalista, que vê de uma forma mais restrita uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor de uma forma mais teleológica. Confesso que a corrente maximalista não é do meu agrado, uma vez que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sua própria denominação deixa bastante evidenciado, é um código que se volta para proteger, para defender, para amparar aquelas pessoas que estão numa situação de hipossuficiência. Não é para relacionar todas as relações comerciais, todas as transações de serviços e produtos. Em verdade, ele tem um plexo axiológico que não se aplica a tudo. Não foi a intenção dele esgotar o direito comercial, mas apenas tratar sobre uma nova visão relações jurídicas que já existem e que permanecem. Há um exemplo clássico que se utiliza do automóvel que sai da montadora para a concessionária, regulado pelo direito comercial, sai da concessionária para o cliente, regulado pelo direito do consumidor, e é revendido pelo cliente a outro leigo, regulado pelo direito civil. Então, na verdade, o direito do consumidor não veio esgotar toda a matéria, e me parece que a corrente maximalista, no final, pretende isso. E, a partir do momento que ela volta a querer tratar todos igualmente, ela acabou desigualando de novo, o que não foi a intenção do Código. O Código de Defesa do Consumidor corresponde a um momento histórico, corresponde à pós-modernidade do direito, no sentido de revalorização ou recolocação da pessoa, do indivíduo, como critério maior, critério básico. Portanto, a sua aplicação deve ser restrita àquelas situações onde se justifica, pelo seu plexo de valores, a sua incidência, e não uma banalização. É verdade que a gente pode ampliar o Código de Defesa do Consumidor em situações em que se veja que realmente uma das partes está em situação de hipossuficiência, as situações, por exemplo, que o consumidor, entre aspas, aí, é cativo de uma determinada empresa, como a situação, por exemplo, de energia elétrica, que aí o consumidor, entre aspas, de novo, está submetido àquelas regras simplesmente pela indisponibilidade daquele produto ou serviço. Mas, fora disso, me parece que o critério de aplicação do Código de Defesa do Consumidor é aquele que está expresso como regra geral, ou seja, é consumidor, para efeito do Código, o destinatário final do produto ou serviço. Então, daí a corrente finalista, que me parece a corrente mais aceitável. Mas a própria ideia de destinatário final também me parece que precisa ser um pouco mais burilada. Destinação final, no sentido do Código, não é apenas destinação final no sentido, pelo menos assim me parece, e toda vez que eu digo assim me parece, é um pouco de falta de modéstia, me parece copiando N outros, assim me parece que é uma destinação no sentido muito mais econômico. A ideia de insumo ou consumo são ideias que se auto-excluem. Eu acho que todo mundo tem bastante consciência da distinção entre produzir e consumir. Então, aquele que, de uma forma material, é destinatário final, mas não é destinatário econômico, porque repassa esse custo na sua produção, no seu negócio, não pode ser considerado consumidor para ser protegido pelo Código.
é um exemplo típico de uma transportadora que adquire combustível para a sua frota e, obviamente, aquele combustível integra a sua planilha de custos e é repassada para o consumidor. Ele dá, inclusive, em certas circunstâncias, benefícios tributários. E essa empresa não pode ser considerada consumidora. Por quê? Porque ela não é destinatária final no sentido econômico, que me parece que é o sentido que o Código acolheu. E isso, em questão de seguro, se torna ainda mais relevante, porque se nós fôssemos fazer uma aplicação de destinatário final apenas no sentido material, eu acho que toda e qualquer relação de seguro seria uma relação de consumo, porque sempre ele é o destinatário final na proteção do seu patrimônio. Mas não é isso que me parece que ocorra. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro só pode se dar naquelas situações em que aquele contrato de seguro não está, vamos dizer, alicerçando a atividade empresarial do seu cliente. Não é atendimento a uma necessidade contratual, não é um dever econômico, não é repassado no custo para seus consumidores, como, por exemplo, uma determinada loja de departamentos, shoppings, etc., que integram no custo das suas mercadorias os seguros dos automóveis que ali param, e assim por diante, porque esses integram, repassam para os consumidores o custo. Eles não podem ter o benefício de repassar para o consumidor o custo e, ao mesmo tempo, ter a proteção que é dada àqueles consumidores, e não a ele que transfere o custo disso. Então, me parece que destinatário final para a aplicação do contrato de seguro é destinatário final no sentido econômico da matéria, e não no sentido genérico dela. Bom, isso traz uma questão básica de em que momento a prescrição, em que situações a prescrição traria efeitos para essas relações securitárias. Bom, primeira colocação é até que ponto o contrato de seguro estaria caracterizado como uma responsabilidade por fato do serviço ou por vício do serviço. A gente mais adiante avança nessa discussão. Até que ponto o contrato de seguro, e mais expressamente, seu não cumprimento por parte de uma determinada seguradora, até que ponto isso caracterizaria um fato. O STJ teve uma posição recentemente bastante restritiva quanto a isso. Me permitam ler a parte principal da ementa, mas ele teve uma decisão que reduz bastante a questão da prescrição no contrato de seguro. A ementa está assim redigida, e isso foi um provimento de um recurso especial de um acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria admitido a prescrição de 5 anos, e ele reduziu para a prescrição anual do Código Civil. A parte principal da ementa diz o seguinte: a ação de indenização do segurado contra a seguradora decorrente do contrato de seguro prescreve em 1 ano, não tendo aplicação o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Dispondo essa norma a propósito da prescrição em 5 anos nas ações de reparação de danos por fato de serviço, que não guarda relação com a responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual. Na linha do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Introdução, a lei nova, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer disciplina especial quanto à ação de reparação de danos por fato do serviço, aí incluindo os decorrentes das relações de consumo entre segurado e seguradora, não revogou o artigo 178, parágrafo 6º, inciso 2º, do Código Civil, sendo esse dispositivo mais amplo a englobar as demais ações entre segurado e seguradora. Ou seja, o STJ admitiu aqui de forma bastante expressa uma diferenciação entre a responsabilidade, vamos dizer assim, utilizando essa terminologia tão criticada, e justamente criticada, entre a responsabilidade contratual e a extracontratual, submetendo o inadimplemento da responsabilidade contratual à regra geral do Código Civil. Eu não consigo aceitar essa posição do STJ por algumas razões básicas. Em primeiro lugar, a própria doutrina já vem há algum tempo, talvez por seus melhores autores, discutindo uma validade ou a diferença de fundo entre a responsabilidade obrigacional e extra-obrigacional, e concluindo, em geral, que essa diferenciação
se dá muito mais por razões de ordem histórica, do momento do seu surgimento, do que por razões de fundo, razões ontológicas. Em verdade, pouco me importa se o dano foi causado por descumprimento de um dever relativo, ou seja, um dever que surgiu, uma obrigação que surgiu no contrato, ou por um dever absoluto de uma regra legal. Até porque, isso é algo pacífico, a obrigação descumprida converte-se numa obrigação de indenizar. Na verdade, o dano tem uma unidade característica no sentido de que é uma redução do bem da vida. Então, qual a regra ou de onde surgiu o descumprimento, pouco importa. E isso com muito mais força quando a gente já não trabalha mais com a ideia de descumprimento de dever. A gente está trabalhando com a ideia de garantia, que é a ideia que permeia o Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso, me parece que a unidade do tratamento da responsabilidade civil é um caminho inafastável. Se é de forma, como regra, vamos dizer, com uma teoria geral, algo que a gente não poderia afastar, ou seja, teríamos que dar um tratamento unitário ao dano, parece a maior parte dos autores, e eu novamente me filio à maioria, parece a maioria parte dos autores que o Código de Defesa do Consumidor dê um tratamento unitário. O Código de Defesa do Consumidor não tem a dicotomia entre responsabilidade obrigacional e a responsabilidade extra-obrigacional. Ele deu um tratamento unitário. A responsabilidade por dano é isso. Por quê? Porque nele temos a garantia do produto ou do serviço. E tanto assim que o legitimado passivo não é necessariamente aquele com quem se manteve o contrato. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor não aproximou os dois regimes. O Código de Defesa do Consumidor deu um regime único à parte de responsabilidade, seja descumprimento de dever surgido de contrato, seja descumprimento de dever legal. Até porque, novamente, não é descumprimento o que lhe norteia. E o próprio STJ tem entendido assim em outras situações. Todos nós sabemos que contradição entre as decisões judiciais do mesmo tribunal não é algo estranho em nossa atividade. Vejam bem, o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor trata da questão de foro de competência para ação de responsabilidade. E, nesse caso, o STJ tem entendido que responsabilidade aqui é em sentido amplo, contratual ou extracontratual. Por exemplo, no seguinte acordo: seguro, competência, ação de cobrança de indenização, Código de Defesa do Consumidor. O descumprimento da obrigação de indenizar é fato ilícito contratual e gera responsabilidade civil do infrator. Ocorrendo na relação de consumo, serviço de seguros, pode a ação dela derivada ser proposta no foro do domicílio do autor, nos termos do artigo 101, inciso 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, em certos momentos é responsabilidade, em outros não é algo um tanto quanto incerto. E essa incerteza faz com que a gente precise debater um pouco disso. E, mantenho minha opinião, nós temos um tratamento absolutamente unitário no Código de Defesa do Consumidor. Se nós temos um tratamento unitário, as regras relativas à responsabilidade civil, inclusive as referentes à prescrição e decadência, no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as referentes à prescrição e decadência, aplicar-se-ão quando o contrato de seguro for relação de consumo às obrigações que derivem dele. E aí, o que prevalecerá num conflito, ou num aparente conflito, vamos dizer assim, porque todo conflito de norma é sempre aparente, é culpa do intérprete, não da norma, ou pelo menos assim a gente pensa. No caso de aparente conflito entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, qual prevalecerá? Me parece mais ou menos óbvio que a prevalência é do Código de Defesa do Consumidor. E que esse aparente conflito é algo extremamente frequente. Vou repetir mais ou menos um pequeno ponto que eu acho extremamente importante sempre recordar. O Código de Defesa do Consumidor não está tratando de relações jurídicas novas. O Código de Defesa do Consumidor não é, por exemplo, como uma lei de franquia que veio tratar de algo que não existia. O Código de Defesa do Consumidor trata exatamente das mesmas matérias que as normas civis e as normas comerciais tratam. Pelo menos uma boa parte, outras não. Parte de publicidade, por exemplo, mas uma boa parte que ele trata. Só que ele trata com um escopo próprio, um escopo individual. Os novos ramos do direito não se caracterizam mais pelo seu conteúdo. Direito ambiental, direito do menor, direito do consumidor,
não tem a mesma diferença de direito penal, direito civil, direito processual que nós estudamos na faculdade. Ele, na verdade, é um conjunto normativo orientado por uma finalidade própria. Então, a partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor passou a tratar de situações que eram tratadas pelo direito civil ou pelo direito comercial, nada mais natural do que você ver um choque entre essas duas normas. E me parece, nesse caso, que prevalecerá o Código de Defesa do Consumidor. E não vou nem invocar para isso a questão de alguns tribunais, como, por exemplo, o Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que tem defendido sistematicamente que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei complementar, porque foi em atendimento a um dispositivo constitucional. Não quero nem ingressar nessa questão hierárquica, até porque conflito norma complementar e norma ordinária me parece algo um tanto estranho. O que acontece é que o Código de Defesa do Consumidor é norma posterior e especial. E, portanto, ele prevalecerá onde se fizer necessária a sua ótica e seus fundamentos. Então, onde houver um aparente conflito entre o Código Civil, inclusive em matéria de extinção de direitos por não exercício, onde houver esse aparente conflito, prevalecerá o Código de Defesa do Consumidor. Mas aí vem a questão, talvez mais cara às pessoas que lidam com seguro no dia a dia. O Código Civil tem uma regra específica sobre contrato de seguro. Ele não tem uma regra geral. Não está a prescrição do Código Civil, não está na parte geral de ações pessoais. Então, como resolver? Parece que a questão é resolvida apenas por uma questão de lógica. Nós temos uma regra geral das ações pessoais, que é a regra geral, acho que, salvo engano, artigo 177 do Código Civil. Nós temos uma regra especial para os contratos de seguro, que é a regra de 1 ano para os residentes domiciliados aqui, ou 2 anos para caso do domicílio fora, mas nós temos uma regra especial para os contratos de seguro no próprio Código Civil, e nós temos uma regra especial para os contratos de seguros que se caracterizarem como relações de consumo. A partir do momento que há uma ampliação do suporte fático para adicionar um critério a mais, que aquele contrato de seguro seja uma relação de consumo, você passa a tirar da incidência do Código Civil e a tratar pela norma especial, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a lei amplia a hipótese e o preenchimento dela trará a incidência da norma especial e posterior. É a forma que eu acho que isso se resolve. Concretamente, em termos de defeito do serviço seguro, está expresso que seguro é serviço, em termos de tipologia dos defeitos do seguro. Bom, todos se recordam que o Código de Defesa do Consumidor tem 2 tipos de defeitos que ele atribui, que na sua essência não diferem, mas quanto aos efeitos diferem. É o problema do vício e o do fato, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço e a responsabilidade por fato do produto ou do serviço. Basicamente, se trata de vício a partir do momento em que perdeu o sentido, ou perdeu o interesse econômico, ou perdeu o objetivo, aquele produto ou serviço. É a televisão que não funciona. Então, em princípio, se caracterizaria um vício que vem a substituir nas relações de consumo aquele tratamento tradicional e ruim dos vícios redibitórios do Código Civil. E nós temos o tratamento de fato a partir do momento em que existia um dano que não seja apenas o não funcionamento da coisa, mas que atingir outros bens outros bens do consumidor, ou a própria pessoa do consumidor, ou terceiros, ou seja, um dano que produz efeitos externos ao produto ou serviço. E ele trata isso diferentemente. Trazendo isso para seguro, parece que o contrato de seguro tem aptidão tanto para caracterizar vício do serviço como o fato do serviço. E aí com tratamentos próprios, inclusive em matéria de extinção de direitos. Em primeiro lugar, o que seria o vício de serviço no contrato de seguro? Vício de serviço, o Código tem uma definição, o Código de Defesa do Consumidor, uma definição bastante interessante. Deixa eu me achar. No parágrafo 2º do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, está dito: são impróprios os serviços que se mostrarem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como
aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Qual o objetivo de um seguro? O objetivo do seguro é a garantia, né? Todos vocês sabem muito melhor do que eu. Inclusive, assim, traz uma certa alegria ver que o projeto, já que a gente tem que conviver com esse projeto do Código Civil, que infelizmente voltou a caminhar, mas pelo menos na definição do contrato de seguro, o projeto atual é melhor do que o Código, uma vez que ele foca a sua nota distintiva exatamente na garantia. O que é a finalidade do serviço seguros? É prestar garantia ao segurado. A partir do momento em que essa garantia não exista, essa garantia desapareça, nós temos um serviço com vício. E essa garantia pode não existir, não estar presente, me parece, por duas razões, ou dois tipos de razões. Primeiro, por razões fáticas, óbvio. Seguradora que não tem capacidade de arcar com o sinistro caso ele ocorra, não está fornecendo garantia alguma. É uma situação mais difícil de ocorrer, mas que pode ocorrer. Mesmo que o seguro, o sinistro, nunca se consome, durante aquele período, o segurado não tinha garantia nenhuma, uma vez que não ia conseguir perceber. Eu não estou defendendo que, fim do prazo contratual, o segurado venha dizer que não tinha garantia, não, porque é o prazo de decadência que ele tem que exercer a partir do momento em que tenha conhecimento desse defeito do serviço. A outra razão, que aqui as apólices brasileiras são um pouco melhores do que a de alguns outros países, uma outra razão é quando a apólice tem tanta exclusão que no final ela não cobre nada. Ela é aquela apólice que exclui os riscos que podem ocorrer, né? Todo risco que puder ocorrer está excluído. Essa apólice não dá garantia alguma a seu segurado. E, obviamente, isso é um vício, tá certo? Que esse produto de serviço tem. Isso faz com que o segurado tenha direito, independente da efetiva ocorrência de um sinistro, a exigir a reparação nos termos do Código de Defesa do Consumidor, uma reparação de muito menor significado econômico, mas uma reparação por vício de qualidade. E quanto ao fato do seguro, que é o de maior importância econômica, desculpem, apenas uma observação. A partir do momento que se entender vício, está sujeito a esse próprio direito do segurado, aqueles prazos decadenciais que estão lá no Código de Defesa do Consumidor. Aqueles prazos que a doutrina no começo, e alguns ainda persistem, ficaram discutindo, dizendo que eram prazos prescricionais porque admitia suspensão, mas que hoje se encaminha no sentido de que são prazos decadenciais, porque nada impede, nós temos o costume, vamos dizer, do costume do nosso ordenamento, não permitir suspensão de prazos prescricionais ou interrupção. Mas não é isso, Trabuco já dizia há bastante tempo, nada impede que haja um ordenamento que o faça diferente, e me parece que o nosso Código Civil, nosso Código de Defesa do Consumidor, fez diferentemente. São aqueles prazos que estão no artigo 26, como que a lei chama de caducidade. Quanto ao fato do serviço seguro, o fato do serviço, repetindo, é aquela lesão, não apenas porque o serviço não é adequado, mas aquela lesão porque produziu um dano ao consumidor. Se a gente voltar um pouco, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E aí, continua. Bom, o contrato de seguro tem aptidão para gerar um fato do serviço? Tem, desde que a gente entenda naquela ótica de uma unidade da responsabilidade civil. Desde que nós aceitamos que ele incide a regra de defesa do consumidor, tem. O seguro que não cobre a garantia prestada, não faz o adimplemento daquela obrigação pecuniária ou ressarcitória que surgiu por efeito do sinistro, está causando um dano ao bem da vida do consumidor. Está reduzindo, tá certo, o patrimônio do consumidor em razão de deficiência no serviço. Essa deficiência que pode decorrer, não da projeção, não da forma em que a pólice foi prevista, mas quanto à execução do contrato de seguro.
O segurador equivocou-se ou realmente não quis, de alguma forma ele não cumpriu com aquela obrigação que surgiria para ele em decorrência do sinistro. E isso gerou um defeito que é um defeito de prestação, nem é de concepção, nem é de comercialização, mas é um defeito da prestação do serviço, provocando, assim, um dano ao bem da vida do consumidor. Uma outra situação mais rara é a situação na qual, na própria execução do contrato, mas não diretamente da obrigação pecuniária, a obrigação mais atenta, se causa um dano ao consumidor. Por exemplo, a seguradora que acusa o segurado da prática de um ilícito, de fraude, o segurado que é maltratado por um representante da seguradora, atingindo a honra dele, qualquer situação em que na execução do contrato se provocou um dano que foi simplesmente não garantia. Qualquer dessas duas situações, me parece que caracterizam um fato do serviço e causam dano ao consumidor. Nesse caso, passa a ter prazo prescricional de 5 anos. Tá certo? Em síntese, o que eu gostaria de dizer, talvez naquela situação que para alguns falar em 5 anos assusta, para outros eu estou falando de 5 anos, mas sendo muito restritivo quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e correndo o risco de não agradar nem a um nem a outro. Em síntese, a posição que eu defendo é que, a partir do momento em que aquela relação de seguro se caracterizar como uma relação de consumo, porque o segurado é destinatário final material e econômico, a partir do momento disso, passará a incidir sobre aquela determinada relação o Código de Defesa do Consumidor, inclusive nas matérias referentes à extensão dos direitos por decurso de prazo. E, em decorrência disso, quando se tratar de vício de qualidade, que é uma situação específica, que independe da efetiva ocorrência do sinistro, haverá os prazos do artigo 27. E a partir do momento que se caracterizar como fato do serviço, ou seja, se causou uma lesão a um bem do consumidor, seja pela sua não reposição patrimonial, seja por ofensa a ele, seja por qualquer outro motivo, nós teremos que aplicar o prazo prescricional de 5 anos. Em resumo, essas colocações que eu queria fazer, agradecendo a imerecida atenção dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Professor Flávio Queiroz, agradecemos a sua instigante palestra. Tenho a certeza de que todos gostaríamos de levantar diversos pontos para debate. De qualquer modo, a poeira começa já a ser levantada. E acredito que teremos alguma visão, talvez um pouco diferente, na próxima etapa do Congresso.